Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente, todas as segundas-feiras, nós disponibilizamos um vídeo novo com o comentário da revista de Escola Dominical de Adultos, que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todos os nossos comentários, a gente se esforça aqui para desenvolver 10 tópicos que poderão complementarizar o seu estudo, te dar aí uma maior perspectiva, uma maior dimensão do assunto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca esta oportunidade de se inscrever, deixar o seu like aí que é importante para o canal, compartilhar este canal com outras pessoas que não o conhecem e também deixar aí no canal o seu comentário. Muito bem, meus queridos, nós estamos estudando a lição O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Estudamos praticamente o livro de Ruth por inteiro e agora estamos no livro de Esté. E o assunto de hoje, que é a lição número 10 para 8 de setembro de 2024, o plano de livramento e o papel de Esther. Muito bem, quero aqui parabenizar as nossas missões, que no dia 8 será o Dia Nacional de Missões. A igreja deve fazer missão, porque missão é a razão existencial da igreja. A razão da igreja estar na terra é justamente divulgar o evangelho para outras pessoas e ser um instrumento que glorifique o nome do Senhor. Muito bem, 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. Aqui meus parabéns a todos os coordenadores, a todos que gerenciam esse grande projeto de missões no Brasil. Muito bem, e no mundo também, Ok, então nossa lição, o plano de livramento e o papel de Esther. O texto áureo nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse texto se encontra em Isaías capítulo 64, versículo 4. Nossa verdade prática nos diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Ok, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 4, versículos 5 a 17, e capítulo 5, e versículos de 1 a 3, depois versículos 7 e 8, que nós passaremos a ler. Nos diz assim: então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei,
mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Agora Esté capítulo 5, versículos de 1 a 3 e depois versículos 7 e 8. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ok, queridos, nossa lição tem aqui uma introdução, que vai dar aquela visão, claro, geral da nossa lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o perigoso plano e o temor de Esté. O segundo tópico vai tratar sobre Mardoqueu convence Esté. O terceiro tópico, o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. E por fim, então, uma conclusão. Esse é o comentário do nosso comentarista, né? Claro, sempre muito bem comentado. E agora eu vou disponibilizar para os irmãos aqueles 10 tópicos famosos, né, que a gente passa toda lição, toda semana para os irmãos. Com uma sugestão, né, irmão? Isso aqui serve até para você elaborar um sermão, porque eu primo muito pela questão do título da lição e recomendo a cada professor que o faça também. Então você tem que seguir rigorosamente a proposta do título. Então o título é o plano de livramento e o papel de Esté. É isso que eu vou disponibilizar dentro do que eu observei nesse plano de livramento que é elaborado. Em primeiro lugar, irmãos, nós pontuamos aqui um plano sob o trabalhar de Deus, ou seja, um plano que está debaixo do grande trabalhar soberano de Deus. Nós sabemos que Deus não perdeu o controle do mundo, Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle das nossas vidas, e todas essas coisas acontecem dentro de um rigoroso plano, não é? Predeterminado pelo Senhor, obviamente. Então, um plano sobre o trabalhar de Deus. A gente olha toda a movimentação dos personagens, Mardoqueu, Esté, a assessoria de Esté, enfim, todo mundo, mas tudo isso está, claro, né, irmãos, dentro do grande projeto, dentro do plano de Deus. E aqui eu peguei o texto áureo que faz uma síntese, né, de tudo isto, e diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Né? E a gente olha, né, parece até irônico, né? Mas um livro que não aparece o nome de Deus, você vê a atuação de Deus. Então, quem lê o livro de Esté, é um livro maravilhoso. Então, você vai lendo e você glorifica a Deus, porque você vê em todos os atos, né,
o momento em que o rei perde o sono, né? E lê justamente, ou o escriba lê para ele justamente aquele episódio em que Mardoqueu denuncia ao rei, né, através da rainha Esté, aquele plano daqueles dois servos, o Bigtan e o Teres, que queriam fazer um atentado contra o rei. Então, nós vamos observando toda a história, que eu estou falando de todo o conjunto, e você vai perceber, né? Só não vê a mão de Deus quem não quiser ver. Então, é engraçado, não aparece o nome de Deus, mas a gente vê a mão de Deus atuando. Então, um plano sobre o trabalhar de Deus. Não tem nada que funcione aqui sem este trabalhar de Deus no meio do seu povo. O segundo ponto, irmãos, eu coloquei um plano que brotou da crise extrema. Aí nós vamos chegar naquilo que Paulo fala aos Romanos. Ele diz assim, que se alegrava inclusive nas tribulações, porque as tribulações produziam a paciência ou a perseverança, né? A paciência, ela consequentemente produzia a experiência, e a experiência, consequentemente, produziria a esperança. E Paulo diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, Paulo está dizendo que a tribulação é proveitosa. E aqui nós vemos, e é o que vamos defender, é que em meio a essa crise extrema, porque aqui o que está em jogo é a vida de todos os judeus. Então, a questão é, assim, urgente. A questão é crise no topo da crista. O negócio aqui não está fácil, mas o plano se desenvolve justamente em meio a essa crise. Então, irmãos, o que nós extraímos para nós? É que muitas vezes, para que a gente se movimente, é necessário que haja uma crise, um problema, uma dificuldade, para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente vá orar mais, vá se consagrar. Então, às vezes, o que nos faz tão bem não é estar no alto do monte, mas é estar nas profundezas dos vales, né? Porque lá nos vales a gente reflete, a gente se humilha, a gente clama, né? E assim a gente é vitorioso. Olha a verdade prática, que nos diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente, né? Eu disse há pouco tempo, dando um ensino na igreja, eu falei, meus irmãos, será que há uma forma da gente aprender sem ter que apanhar? Eu creio que existe, né? Mas aprender sem ter que apanhar é para um elenco aí seleto, né? É alguém que tem muita sabedoria de Deus e tudo mais. A grande maioria de nós, né, aprende apanhando muito, né? Então, infelizmente, mas eu tenho perguntado assim, será que é uma forma da gente aprender sem ter que apanhar, né? Então, veja, momentos dramáticos, né? Momentos dramáticos ninguém gosta. É momento de crise, é momento de tensão, é momento de luta, de angústia, de choro, de depressão e tal, mas é aqui que aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Glória a Deus. O terceiro tópico que eu enumerei aqui foi um plano de livramento que usa pessoas comuns. Que coisa maravilhosa, né? Um plano extraordinário, um grande projeto de Deus. Está aqui em jogo a vida de uma nação, está aqui a nação nas mãos de um império, não é? Nós temos aqui alguém muito próximo ao rei, se levantando contra o povo de Deus, veja só, e Deus pega pessoas comuns. Para que Deus vai descer, vai mandar anjo, se ele tem barro aqui na terra para usar? Ele tem seres humanos para usar. Então, irmãos, a questão não é minha capacidade, sua capacidade. A grande questão é que se nós nos colocamos na mão de Deus, Deus é aquele que nos capacita para a glória do seu nome. Nós vamos ver aqui os versículos 5 a 7 da nossa leitura, e diz assim que Esté chamou a Rataque, uma pessoa comum, era um mensageiro lá de Esté, e esse homem era eunuco do rei, e ela manda que ele vá lá verificar o que está vendo com Mardoqueu, porque Mardoqueu está com a veste rasgada, não é? Cabeça com cinza, com terra, com tudo, aquelas posturas.
de humildade e na porta do rei, coisa que não era permitida. O que é que está acontecendo? Aí manda saber dessa história. Aí daqui a pouco esse Hathach vai lá, conversa com Mardoqueu. Mardoqueu explica tudo para ele e ele volta de novo para falar para Esther. E Esther, depois, tomando conhecimento, manda recado de novo para Mardoqueu, para que ele promova lá um jejum com os judeus, que ela, aqui no palácio, vai juntar com a sua corte lá, com as suas mulheres que a serviam lá no palácio, e ela também vai promover um jejum. Então nós vemos aqui, irmãos, pessoas sendo usadas, né? Usadas nas mãos de Deus. Pessoas frágeis, pessoas numa posição de escravidão, mas Deus é aquele que chama, e quando Ele chama, Ele capacita, né? A nossa capacidade não vem de nós mesmos, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nós estamos aqui em Maceió, comemorando, né, nesta data que eu estou gravando aqui o vídeo, hoje 30 de agosto, né, eu estou gravando esse vídeo, nós estamos aqui já caminhando para o final das celebrações aqui de 109 anos das Assembleias de Deus aqui no estado de Alagoas, né, e 101 anos de escola bíblica. Então, parabéns, né? Queremos parabenizar o nosso indigno pastor-presidente, pastor Orisvaldo Nunes de Lima, que tem desenvolvido um trabalho brilhante aqui no estado de Alagoas, a toda a sua equipe organizadora deste evento, né? Um evento maravilhoso. Estamos tendo pela manhã a escola bíblica, não é só tutano, só palavra maravilhosa, e à noite, num ginásio aqui da nossa cidade, a grande celebração, né, do culto à noite, com pregação e etc. E nessa escola bíblica que nós estamos tendo aqui, nós temos visto muito, né, os homens de Deus compartilhando testemunho e tudo mais, e mostrando que Deus, Ele não quer usar super-homem, Ele quer usar homens comuns. Nós somos homens comuns, né? A Bíblia vai dizer que Elias foi trasladado, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, senão segundo a sua palavra. Então, isso é uma coisa extraordinária. É Deus que pega vaso de barro e coloca o tesouro dentro desse vaso de barro, como dissera Paulo, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós vamos ver um plano de livramento, onde Deus, que tudo pode, é o Deus onipotente, usa pessoas comuns. No auxílio aqui da vida cristã, tem 2, eu acredito que seja no primeiro, vai dizer assim: após ter sido expedido o decreto para matar os judeus, Mardoqueu e Esther poderiam ter se desesperado, decidindo salvar apenas a si próprios, ou ter somente aguardado uma intervenção de Deus. Ao contrário, eles viram que Deus os havia colocado em suas posições com um propósito para que eles aproveitassem o momento certo e agissem. Então, em uma situação onde a vida é ameaçada, não se acovarde, diz aqui o comentarista. Não se comporte de forma egoísta. Não espere que Deus faça todas essas coisas. Então, Deus, né, Ele coopera com o homem coopera com Deus. Deus não precisa de nada. Ele faz criar em si essa necessidade para que a gente possa participar. Na realidade, somos nós que precisamos, né? Eu falei aqui o comentarista, mas isso aqui é uma parte do comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, que é da CPAD, ano 2004, página 691. Então, meus queridos, um plano de livramento que usa ou que usou pessoas comuns. Deus quer usar você comum como você é. Às vezes nós nos subestimamos, né? E a questão não é nem você achar que é pequeno, né? A questão é você achar que Deus não pode usar um pequeno como você, né? Então nós não somos nada, realmente. Miserável homem que sou, disse Paulo, né? Mas Deus quer nos usar. Deus não vai chamar os anjos para usar, Ele quer nos usar, a gente com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, mas em profunda dependência de Deus. Quarto lugar, meus queridos, um plano que envolve alto risco.
eu já descobri que aqueles que têm medo de se arriscar, eles não podem ser líderes. Aqueles que têm medo, né, do perigo, não dá para viver uma vida cristã. A Bíblia, Jesus falando, né, ele diz assim, que é aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o ministério, a nossa vida cristã, é uma vida em que nós estamos em todo o tempo submissos ou aí propensos, né, a riscos. Eu disse há poucos dias na igreja, quem tem medo de ser processado, quem tem medo de ser preso, quem tem medo de morrer, não vai aguentar ficar no evangelho. Que Deus me dê coragem, que Deus te dê coragem, porque esse ministério é um ministério de risco. Não é? Jesus disse, se alguém quisesse segui-lo, né, renunciasse a si mesmo, tomasse cada dia a sua cruz e seguisse. Jesus, ele assegurou que nós teríamos muitos inimigos. Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vocês não são do mundo antes, eu vos tirei do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece. Então, a nossa carreira é uma carreira de risco. Vamos ver aqui o versículo 11 da nossa leitura, que diz assim, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem, isso é Esté falando, que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Eu pergunto, Esté foi chamada? Não. Então ela está indo sabendo que pode morrer. Não é? Ela vai, nós vamos ver no versículo 16, que ela pede que Mardoqueu ajunte os judeus, jejuem por ela, não comam nem bebam por 3 dias, e ela diz que vai lá conversar com o rei. E aí ela diz assim, e perecendo, pereço. Se eu morrer, morri, mas eu vou. Então, é um plano que envolveu alto risco. Então, aqui já dá para ver que não dá para medroso, não dá para frouxo, não dá para pessoas que... porque existem pessoas, irmãos, que funcionam em cima de conveniência. Ele não tem uma postura, um caráter cristão. A questão dele é se ele vai lucrar, se ele vai se dar bem, né? Não, se for para eu me dar bem, eu faço qualquer negócio, né? Mas se for para eu correr risco, eu também desisto de tudo, né? Então, o evangelho não é para essas pessoas, não. O evangelho é para aqueles que estão dispostos a correr riscos, porque a carreira não é brincadeira, né? É um reino tomado por força ou por esforço. O auxílio da vida cristã, número 2, nossa lição tem 2, diz assim, devemos ter o mesmo compromisso de fazer o que é certo, a despeito das possíveis consequências. Você procura salvar a si mesmo, permanecendo em silêncio, em vez de defender o que é certo? É uma pergunta para todos nós, né? Porque existe um pecado que a gente não comenta muito, mas é o pecado da omissão. É quando eu devo fazer o bem, né, e me esquivo de fazer aquele bem. Aí a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né? O pecado por omissão, o pecado por deixar de fazer. Então, aqui, independentemente das consequências, né? Eu vou salvar a mim mesmo, se eu puder salvar, tudo bem, desde que eu não negocie os princípios, né, pelos quais eu sou formado. Muito bem, creio que ficou claro aí este tópico. Um plano que envolve alto risco. Quinto lugar, eu coloquei aqui um plano traçado com prudência, paciência e equilíbrio, né? Nós vamos ver que, apesar da situação conturbada, mas Mardoqueu e Esté conseguem fazer um planejamento. Esté, quando ela resolve ir ao rei, ela se arruma, ela se prepara, eu creio que ela se concentra, né? E ela vai, né? E ela mede as palavras. Quando o rei pergunta o que ela quer, ela não já entra, irmão, já colocando problema, nada, ela não, convidar para uma festa, convidar para um banquete, chama para o primeiro banquete, o rei com Amã, e aí o rei diz, e aí, minha filha, o que é que você quer e tal? Ela, não, eu quero que o senhor venha no segundo banquete. Então você tem que ter muito equilíbrio, né? Muito sangue na veia, você tem que ter muita prudência, muita paciência para resistir.
Eu creio que a grande maioria de nós já entrava logo no assunto e dizia, olha, esse Amã que está aqui, ele quer matar a gente. Mas ela certamente viu que aquele não era o momento. Coisa boa é você estar na direção de Deus, né, irmãos? Quando você está na direção de Deus, você trabalha dentro do tempo de Deus. Então, um plano traçado com prudência, paciência e equilíbrio. Terceiro tópico, subtópicos 1 e 3, nós vamos ver aqui, olha, Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Olha a prudência, o equilíbrio e tudo mais. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao palácio interior da casa do rei. Não foi toda descabelada, toda, não, ela se arrumou, né? Preparou tudo que fosse possível para conquistar, né? Então, depois desse jejum, pôs a sua veste real, foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias como Esté e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Uma mulher sábia, né, irmãos? Uma mulher sábia, a Bíblia diz que esta mulher sábia, né, ela edifica a sua casa, né, mas a tola destrói, inclusive, com as próprias mãos. Mas a mulher sábia, você vê lá em Provérbios 31, né, ali as qualidades de uma mulher virtuosa, né? Sabedoria é uma dessas qualidades da mulher virtuosa, mas aquele conjunto de qualidades, né, faz com que essa mulher tenha excelentes resultados, né? Muito bem. Então, um plano traçado com prudência, paciência e equilíbrio. Tem ainda o subtópico 3 que eu não li aqui, né, que diz assim que Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através dos jejuns, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esté estava disposta a morrer. Então, nós vemos aqui esta maravilha, este posicionamento com prudência, paciência, equilíbrio e outras coisas aí maravilhosas. Sexto lugar, eu coloquei aqui um plano corajoso. Ora, eu falei aqui anteriormente que esse plano envolvia alto risco. Nós estamos falando de médio risco, baixo risco não. Alto risco e risco de morte, né? Então, para isso, é preciso coragem, né, irmãos? Coragem é uma característica que não pode faltar ao servo de Deus. O evangelho é para os corajosos, né? Veja quando Gideão vai para aquela batalha, Deus disse assim, olha Gideão, mande que os covardes e medrosos voltem. Irmãos, quando ele bradou, 22.000 homens bateram em retirada. Então veja que, e tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito com propósito. Então significa dizer que a grande maioria é covarde. Então eu preciso pedir a Deus, Deus me ajude a ser corajoso, porque nós vamos ser colocados em situações, né, situações difíceis, que para que você se mantenha como cristão, declarando sua fé, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de perder seu emprego, você precisa ter coragem de ficar isolado, perder amigos, perder um noivado, perder um namorado, uma namorada, enfim, perder muita coisa por amor a Cristo. Então, só faz isso uma pessoa de coragem. No nosso plano de aula, aqui na parte de motivação, diz assim, na lição do mestre aqui, diz assim, a atitude corajosa de Esté nos permite refletir como devemos agir em situações difíceis e até mesmo perigosa. O exemplo de Esté nos convida em, no lugar de se apavorar, tomar uma atitude de confiança, buscando sempre a direção divina para atravessar os grandes desafios. Então, nós podemos pontuar aí a questão da coragem e você pode esticar mais um pouquinho aí, falando desse atributo tão necessário na vida do cristão e que foi certamente definidor
na vida de Esther e na vida de Mardoqueu. Nós vemos Mardoqueu se arriscando, na medida em que ele não se dobra perante uma autoridade que tem o aval do rei, né? E ele se posicionar, e reiteradas vezes ele permanece na posição persistentemente, e agora vemos Esther também. Então, o seu primo, né, Mardoqueu, e Esther, duas pessoas corajosas. Veja que coisa maravilhosa. Sétimo lugar, irmãos, eu pontuei aqui algo que eu achei também muito interessante, e eu anotei aqui um plano compartilhado. Um plano compartilhado. Olha, ninguém é tudo sozinho. Ninguém faz tudo sozinho, né? Então, muitas vezes, a vitória de um plano, de um projeto, está justamente no compartilhamento. E nós vamos ver isso aqui no versículo 16 da nossa leitura, está justamente aqui no capítulo 4 de Esther, né, quando Esther fala, né, diz assim, vai e ajunta todos os judeus. Então, eu, Esther, estou envolvida, não é? Ajunta todos os judeus, então você, Mardoqueu, e os judeus estão envolvidos, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças, olha o compartilhamento lá também, jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Então, irmãos, a união faz a força, né? Já tem esse adágio aí popular. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E que coisa maravilhosa, né? Algo que é compartilhado. Tópico 1 e o subtópico 1 diz assim, Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Olha o compartilhamento. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Olha lá Romanos 12:15. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração, olha aí Jesus, irmãos, e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Então, se Jesus, que era Jesus, compartilhou, quem sou eu, quem é você, para ficarmos isolados, muitas vezes sofrendo sozinho, né, com uma guerra que é maior do que a gente. Então, vamos aproveitar, irmão, nós temos amigos, temos irmãos, temos pastor, vamos compartilhar. Então, um plano compartilhado, não foi uma pessoa que decidiu sozinho, eu vou fazer isso aqui. Não, eles pensaram, usaram estratégia, combinaram, colocaram pessoas no processo e Deus abençoou. Oitavo lugar, eu coloquei aqui um plano regado a jejum e oração, duas armas fundamentais. Apesar que o texto não comenta oração, mas sem dúvida nenhuma, Esther, Mardoqueu, os judeus oraram ao Deus do céu para que desse livramento e usar essa arma extraordinária que é o jejum. Versículos 16 e 17 nos diz assim, aquele mesmo texto, né? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, olha o jejum, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Irmãos, não há dificuldade, não há montanha, não há mar, não há porta com ferrolho de aço, né, que o jejum e oração não quebrem. A oração é certamente a maior força que existe no universo, né? Quando nós oramos, nós temos vitória no nome de Jesus. Então, um plano regado a jejum e oração. Você tem um plano, tem um projeto, tem alguma coisa que você está desenvolvendo, está aqui a chave para poder você conquistar a vitória. Nono e penúltimo tópico, irmãos. Um plano sob a direção de Deus. Não adianta planejar somente, não adianta pensar somente, rascunhar, desenhar, bolar o projeto, se Deus não estiver no negócio. Então, eles aqui estão agindo sob a direção de Deus. Como Deus está fornecendo essa direção,
é uma coisa da particularidade dele, mas que Deus está dando direção a isso aqui, ele está. E por isso que tudo vai dar certo. O tópico 2 e o subtópico 2 vai dizer assim: Esté convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Atenção, equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esté procurar o rei, os judeus deveriam procurar ou buscar a Deus. Então, irmãos, alguém já disse que o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus, é a direção de Deus. Quem anda na direção de Deus nunca se perde. Quem anda na direção de Deus tem que acertar o alvo, né? E pecado é justamente errar o alvo. É quando nós saímos dessa direção. 10º e último ponto, meus irmãos, um plano vitorioso. Nós pontuamos aqui muita coisa, né? Um plano debaixo do trabalhar de Deus, em primeiro lugar, um plano que brotou da crise extrema, um plano que usa pessoas comuns, um plano que envolve alto risco, mas também um plano traçado com prudência, paciência e equilíbrio, um plano corajoso, um plano compartilhado, um plano regado a jejum e oração, e o fechamento que é um plano vitorioso, né, irmãos? Eles organizam tudo isso, tudo poderia dar errado. Quando Esté chegasse lá, o rei, quem foi que chamou você aqui? Matar Esté, e aí acabou, né? Mas nós vemos todas as coisas cooperando, tudo conspirando favoravelmente a que esse plano fosse concluído com vitória. Eu ensino muito na igreja, eu digo que quando você obedece os princípios da palavra, princípios, né? Você nem precisa orar para pedir para ser abençoado, porque você obedece os princípios e o princípio já gera, não é? Porque a palavra de Deus é infalível, ele já gera o resultado positivo e a bênção na sua vida. Então, como eles obedecem todo esse script aqui, vamos dizer, então o final é um plano vitorioso, onde nós já lemos aqui o livro de Esther, né? E você conhece a história de Esther, você vai ver o desfecho final, um desfecho de vitória, onde Mardoqueu é fortalecido, Esther é fortalecido, o povo judeu é fortalecido e o nome do Senhor glorificado. Muito bem, meus queridos. Me perdoe, né? Eu creio que o vídeo deve ter algumas oscilações, porque eu ainda continuo, não sei se é uma alergia, né? E eu fico espirrando muito, tossindo muito, né? E a garganta está um pouco debilitada. Mas que Deus vos abençoe, não é? Que você tenha uma escola dominical abençoada. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.